Fala, turma! Bruno Tavares aqui, esse é o canal Qual Sua Viagem e hoje a gente está começando aqui do final do segundo vídeo dessa trilogia, que é conhecendo a cidade de Monte Alto, que fica no interior paulista. Esse vídeo vai encerrar essa pequena trilogia e eu vou deixar aqui a playlist desses 3 vídeos para vocês, onde que o primeiro vídeo eu fiz um caminho para nós visitarmos o Mirante, tá, aqui da região de Monte Alto. O segundo foi um trajeto até nós chegarmos nesse local que nós estamos, tá? A câmera tá um pouco mais fechada, vocês não vão conseguir ver, então vê o segundo vídeo, mas esse local que nós estamos é um monumento dos imigrantes japoneses, tá legal? E o terceiro vídeo, que é esse, eu vou mostrar para vocês um pouco mais das belezas, né, aqui do interior e da cidade de Monte Alto, dentro da cidade. Tem bastante coisa legal que eu quero mostrar para vocês. Se eu fosse fazer tudo isso num vídeo, ia ser um vídeo de mais de 1 hora, que eu sei que não é muito legal para o YouTube, tá? Então eu preferi cortar em 3, não acredito que isso deve agradar vocês. Fechou? Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, curta, comenta, compartilha para me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores aqui para o canal e deixa também comentários ali com relação a feedbacks, o que vocês acham que a gente pode melhorar ou não, fechou? Então vamos embora, tem bastante coisa para fazer. Bora! Turma, chegamos oficialmente em Monte Alto. Cidade grande aqui do interior, pessoal. Cidade bem grande que tem até prédios. Nossa, que surpresa, tem prédios. Tem prédios aqui pro interior de São Paulo, tirando as grandes cidades, né, que são ali, por exemplo, Rio Preto, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, né? As cidades adjacentes, né, que fazem parte dessas regiões metropolitanas, elas não têm prédio, né? Então, essa cidade aqui... Ah, galera, dá uma olhada. Essa praça redondinha, vamos dar uma volta aqui nela. Ela é a Praça do Maçom. Eu não sei se vocês perceberam, olha isso. Deixa eu ver se consigo parar aqui para vocês verem. Nossa, tô ficando tonto aqui já. Ela não tem um formato de rotatória, né? Ela tem um formato, parece que é um formato poligonal, hexagonal, e é uma estrela, estão vendo? É uma estrela. Aqui a gente tem um monumento central, Praça do Maçom, Marco César Schneider. E dizem que essa estrela aqui é um pentagrama invertido, né? Depende muito do ponto de vista, né? Porque se eu olhar nesse ponto de vista aqui, a pontinha dela tá ali, os 2 braços e as 2 perninhas, então não tá, né, invertido. Agora, se a gente considerar que o ponto de vista da estrela é olhando para a placa, aí sim dá a entender que é uma estrela invertida, né? A gente tem as 2 perninhas ali, a gente tem os 2 bracinhos aqui, e a pontinha dela aqui, né? Então, se a gente considerar uma estrela normal, a ponta deveria estar para lá. Se a visão é para lá, né? Agora vamos ver se tem visão do outro lado também. Pode ser que eu esteja falando groselha. Tá, aqui tem uma explicação, como se fosse um manualzinho, né? Então, olhando desse lado aqui, a gente tem a visão que aparentemente a estrela está na sua posição normal. Porém, qual será que é o certo, né? Interessante. Muito bom. Bom, bora continuar. Sem grandes informações aqui desse local. Foi mais curiosidade mesmo. E deixa eu sair daqui porque a gente tá num canteiro central, né? Pode rolar multa. E aqui, galera, é um outro ponto que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo parar num lugar bacaninha. Bom, galera, vocês estão vendo aqui uma plaquinha da Sabesp, né? Guardem essa informação. Galera, essa praça, ela foi fundada há algumas décadas atrás e o nome dessa praça se chama José Pizarro, né? Em homenagem a um ex-prefeito, né, da época. Essa praça ela tem uma temática de
aquática, né? Uma temática aquática, porém também voltada para a temática folclórica. Então tem até algumas lendas e deve ter alguma plaquinha também falando, galera, a respeito dessas lendas. Então aqui a gente tem o Tucunaré, né? Que era um guerreiro, algo relacionado a isso, tá? Então conta a história do guerreiro Tucunaré. Ali, vamos ver, ali a gente tem um boto cor-de-rosa, né? Super conhecido no folclore brasileiro, né? O boto cor-de-rosa. Estranho, né? O formato desse boto. Olha, a cabecinha dele. Estranho. E ali a gente tem a sereia, né? Então a história da sereia, da Yara, do boto, do Tucunaré. E ali a gente tem um outro bicho, cara, que tá parecendo um ET, velho. Olha que estranho. Tá parecendo os habitantes de Atlantis. Olha isso. Legal, né? Essa praça, ela é mantida pela Sabesp, né? Então a prefeitura, com o objetivo de mantê-la bem cuidada e ser utilizada como um atributo turístico, ela não doou, né? Mas ela deixou que a Sabesp adotasse, né, essa praça, né, com o intuito de mantê-la sempre bem cuidada, sempre muito bem, né, asseadinha ali para ser um ponto legal aqui de visitação. Interessante, né? Por isso que eu falei para vocês ali daquela placa. Olha que bonitinho. Quando eu vejo esses negócios aqui, eu lembro do circo, parque de diversão, parada em estrada, em grau. Legal, né? Olha o tamanho dessa planta. Que linda. Cara, enorme. Só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa folha. Olha o meu braço. Ela é muito maior que o meu braço, cara. Colocaria aqui 1 metro. 1 metro, cara, de folha. E essa nem é a maior. Tem umas maiores aqui, ó. Da hora. Vambora. Aí, o rapaz tá podando árvore hoje, domingão. É isso aí. Quem quer dá um jeito, né, galera? Uma coisa que eu não gosto na vida é de mimimi, é de desculpinha. Cara, quando você quer alguma coisa, tanto questão material como questão de conforto, cara, você tem que ir atrás, velho. Se você tiver saúde e um celular, cara, você faz o que você quiser. Você aprende o idioma que você quiser. Você aprende a habilidade, né? Pelo menos na parte teórica que você quiser. Você fala com quem você quiser. Então, essa é a minha opinião. Bom, turma, aqui é o mausoléu da menina Isildinha. Aqui tem um pouquinho mais da história, então quem quiser pausa para ler aqui essa parte do vídeo, mas eu vou contar para vocês aqui de um modo bem resumido. A menina Isildinha, ela faleceu em 1911 e ela faleceu com um pouco menos de 14 anos, né? Ela faleceu muito nova. Ela faleceu em Portugal, foi sepultada e quando foram exumar o corpo dela, 39 anos depois, para surpresa de todo mundo, o corpo dela estava intacto, galera, conservado. As roupas, né, as vestes estavam conservadas. Então 40 anos, né, 39 anos sepultado, era para já ter virado pó, né? Então isso deixou todo mundo em choque. E as flores, né, que foram sepultadas junto com ela, as flores estavam num estado como se tivesse sido acabado de colher, né? Como se tivesse colhido naquele momento. Então, por conta disso, a menina Isildinha, ela foi elevada, né, para um status de santa. O corpo dela foi trasladado, né, de Portugal aqui para o Brasil. Ela foi para São Paulo. Ela ficou um tempo num local lá em São Paulo, né, em espera, sendo conservada, até esse mausoléu aqui em Monte Alto ser construído. Aí ela veio para cá e quando ela chegou, tinha mais ou menos 10 mil pessoas, né, esperando
ela chegar, foi uma recepção, flor, chuva de pétala e tudo isso. Esse mausoléu, ele é mantido, né, por uma instituição de caridade que cuida de crianças carentes aqui da região. Bem legal, né, galera? Que coisa louca. Olha aqui a Isildinha. Isildinha, o anjo do Senhor, protetora das criancinhas. E aqui tá o mausoléu dela. Será que dá pra descer lá embaixo? Vou perguntar pra moça. Vou perguntar. Olá, tudo bem? Eu posso descer lá embaixo? Posso gravar também? Ah, então fechou. Obrigado, gente. Eu perguntei, né? Aqui tem um de visita. Galera, eu desço aqui com todo respeito, tá? Falaram que podia gravar. Tudo muito bem conservado. Tem um monte de planta, orquídea. Olha que coisa mais linda. Nossa, deixei o celular lá na moto. Aqui é o mausoléu. Aqui é a menina. E aqui tá o corpo dela. Olha o caixão. Galera, eu não sei explicar, mas o cheiro é um cheiro que eu nunca senti, sabe? Não é cheiro de flores, de plantas, é um cheiro diferente, galera. E uma sensação estranha que eu senti. Eu não sou espirituoso, eu não tenho esses sentimentos de espírito, não tenho essas sensações, sabe? Mas, sei lá, senti alguma coisa estranha lá embaixo. Loucura, né? Pessoal, agora a gente vai conhecer a Praça Doutor Luiz Zacarias de Lima. Tá ventando bastante, eu tô usando o microfone do celular mesmo, então não sei se vai ficar muito ruidoso. Então uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que aqui nessa praça tem alguns pontos bacanas, né, de interesse, de visita, de turismo, né? Um dos pontos é esse daqui, ó. É o coreto. Coreto musical, super de época, olha isso. E ele foi inaugurado em 1933, galera. Vocês têm noção que daqui a 8 anos, é isso? 9 anos, ele vai completar 100 anos. E ele foi tombado como um patrimônio histórico da cidade, né? Um patrimônio histórico e cultural, no ano de 2021. Foi recente. O que é isso aqui? Nossa, é muito baixo, galera. Tem alguma coisa lá embaixo, mas eu não vou entrar. Aqui tem o famoso piso hidráulico. É antigo, mas tá na moda agora, é chique, né? É clássico. Ah, cara, eu não aguento, vou entrar. Vamos ver. Ah, é um banheiro. Ó, tá gastando água. Caramba. Porra, não dá pra fechar. Olha o desperdício. Caraca, nunca imaginei que teria um banheiro embaixo do coreto. E não tá fedendo não, viu, galera? Por ser um banheiro aberto, achei que ia estar fedendo, não tá não. Nossa. Ai, minha coluna. Ai, é ruim ficar velho, galera. Bom, aqui, galera, é a fonte luminosa. Essa fonte aqui à noite, ou pelo menos era, tá? Porque
Aqui na propaganda fala que ela fica iluminada à noite. Tem até uma foto aqui bem bacana, né? Com água, enfim. Entretanto, tá sequíssimo, né? Tá seco, tá sujo. Os negocinhos ali estão enferrujados, estão vendo? Agora eu não sei se à noite realmente eles estão acendendo ou não. Acho que sim, pelo menos isso, né? E uma curiosidade bacana, galera, é que essa imagem, que é a Nossa Senhora de Lourdes, ela foi instalada de um modo que a visão dela sempre vai ficar mirada pro Bom Senhor do Jesus, que é aquela outra imagem ali no topo da igreja, né? Então eles fizeram de um modo onde que o ângulo da visão dela tá sempre para aquela outra imagem ali, né? Aqui a gente tem um mapa turístico da cidade. Olha isso. Enorme. Nossa, tô longe de visitar tudo isso, galera. Ó, a gente foi aqui no povoado de Ibitirama. No primeiro vídeo aqui dessa trilogia, a gente passou por ele. E essa indústria aqui do lado é a Cepeira. A gente passou por ela. Aí. Minha touca. Bem legal. E nós estamos... Onde que nós estamos? Estamos aqui, ó. Exatamente aqui. A gente visitou esse ponto. Aqui é o Monumento dos Trabalhadores. A gente viu Siriema no vídeo número 1 dessa trilogia, mas eu não tive a sorte de ver tamanduá, de ver coati, de ver a onça, nem de ver o gato, nem a jaguatirica. Cara, legal o cuidado da cidade, né? Com essa atenção turística. Ah, tem uma outra coisa ali que eu quero mostrar pra vocês. Olha isso. Aqui tem uma estátua, né? Uma imagem de dinossauro. É um Diplodocus. Sei lá que dinossauro que é esse. É pedra. É pedra, eu achei que fosse algum tipo de fibra. Mas é pedra. E aqui tá falando um pouco sobre o porquê que Monte Alto leva o título de Terra dos Dinossauros. Quem quiser descobrir um pouco mais aí, só dá um pause no vídeo para ler. Mas Monte Alto tem mais de 19 sítios arqueológicos, galera. Ou seja, pontos de interesse de escavação que estão sendo escavados ou que foram escavados e encontraram dinossauros aqui na região. Legal, né? O que é isso? Pomba. Vai, pombinha, vai, pombinha. Ai, pombinha. Essa daqui é a paróquia Menor Senhor Bom Jesus. Grande, bem cuidada, bem pintada. Bandeirinha do Brasil. Não sei que bandeira que é aquela. Cara, eu acho muito bonito a bandeira do Brasil, cara. É uma das bandeiras mais bonitas que eu acho do mundo, sabe? Ali tem a imagem do Bom Senhor. Ah, aqui a gente tem um pequeno enfeite. Olha isso. Olha que bonitinho. Ah, é alguma coisa de pegada japonesa, ó. Que da hora. Será que acende à noite? Não acende. Cadê a lâmpada? Poxa, eu tava elogiando a prefeitura aqui e não tem a lâmpada, se bem que devem ter levado, né? Essa jaqueira aqui, elas vieram da Índia para o Brasil no século XVIII. E elas têm bastante tempo, né? E ali a gente consegue ver até umas jaquinhas, ó. Se liga. Imagina se um treco desse cai na cabeça de alguém. Oba!
Bem, bom dia. Ali também é jaca. Olha que legal. Aqui é jaca, ali também deve ser jaca. É isso. Ali tem um obelisco. Vamos ver o que fala ali desse obelisco. E ali também tem um prédio bem histórico, né? Olha isso. Revitalização da Praça da Bandeira, 2014. Faz tempo, hein? 10 anos. Aqui tem um obelisco. Que é uma homenagem, na verdade, né? Homenagem ao povo de Monte Alto. Alcântara Pimentel. Não, é Porfírio Luiz de Alcântara Pimentel. Muito bueno. Aqui a gente tem um casarão antigaço, antigaço, antigaço. Olha isso. Caraca, o que será que é isso, galera? E aqui, galera, é uma escola municipal chamada Raul da Rocha Medeiros, que eu confesso que eu não sei, não vi nenhuma informação na internet se ela tá ativa ainda ou não. Eu acho que tá. Essa escola foi fundada em 1908, tem mais de 100 anos. E toda essa parte aqui são partes originais, possuem mais de 100 anos. Isso daqui, ó. E ela também foi tombada como um patrimônio histórico e cultural aqui da cidade, né? Ou seja, ela não pode, em virtude de lei, passar por uma reforma que mude, né, a aparência original dela. Ela pode ser restaurada, né? Respeitando como ela era anteriormente, né? Agora a gente vai visitar o cemitério aqui também de Monte Alto, que também foi tombado como patrimônio histórico e cultural da cidade. Então eu quero mostrar algumas coisinhas lá pra vocês, pessoal. Galera, eu tenho um receio. Não sei se é brisa minha ou se faz sentido em gravar, expor e ficar falando, né, quando alguma coisa tem uma conotação religiosa ou com falecidos. Então eu gravo na cara de pau mesmo. Não é falta de respeito. Se for e alguém souber, escreva aqui nos comentários, tá? Porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso, que é falta de respeito, mas talvez eu tô viajando. Mas se for falta de respeito, eu já peço antecipadamente aqui meus perdões, né, por tudo isso. Mas só quero mostrar para vocês mesmo o cemitério que ele foi tombado, né, como patrimônio histórico aqui da cidade. Vamos lá. O cemitério não foi 100% tombado, galera, como patrimônio histórico, mas algumas partes do cemitério foram, como por exemplo o portão, a grade, esse portal, todo esse calçamento que é de pedra portuguesa também foi tombado como patrimônio histórico cultural, e também todas as adjacências, né, aqui do cemitério. Tanto as paralelas como as perpendiculares, né, elas foram tombadas, né, como patrimônio histórico e cultural. Eu não vou entrar ali no meio dos túmulos, tá, por respeito, mas mostrar para vocês aqui só de um modo bem superficial. Mas me impressiona, viu? O cuidado. Praticamente todos os túmulos possuem flores, galera. Dá uma olhada. Todos eles, sem exceção. Aqui a gente tem uma capela. Agora eu não sei dizer para vocês se essa pedra, né, que se chama pedra portuguesa, se essas pedras vieram de Portugal ou se é só o nome, né, da pedra.
que nem pão francês, né? Pão francês ele não tem na França, né? Ele é brasileiro. Extremamente silencioso. Não tem praticamente ninguém. Fico imaginando aqui, galera, em dia de finados, né? Deve ser um movimento de gente. E eu fico com uma sensação estranha, porque nosso dia vai chegar, né, cara? É uma das poucas coisas inevitáveis da vida, né? Que é a nossa morte. Eu não tenho medo da morte. Eu só tenho medo de fazer, de não ter feito o que eu queria fazer, sabe? Ou de ter arrependimentos. Tô muito louco. Eu venho pra lugares como esse assim. Não é pra gerar conteúdo. Preferi fazer a gravação aqui do cemitério como último ponto do vídeo, porque eu sei que poucas pessoas acompanham até o final do vídeo, tá? Então o intuito disso tudo não é criar sensacionalismo, tá gravando dentro do cemitério, não é, tá? Eu ia vir independente, né, se eu estivesse gravando aqui pra vocês ou não, mas eu quero construir aqui no canal uma história de onde eu fui, onde que eu visitei e assim por diante, né? Bom, chega, né? Vamos voltar? Galera, eu não sei se acontece com vocês também, mas depois que eu vou em cemitério, eu não vou muitas vezes, tá? Eu não tenho frequência de ir em cemitérios, mas todas as vezes que eu vou, eu saio com o meu nível de bateria em 2%, cara. E até antes de entrar, minha bateria tava lá em cima, tava em 85%. Entrei, fiquei ali uns 15 minutinhos, gravei um pedacinho pra vocês. Quando eu tava saindo, meu coração tava apertado, pesado, sabe? Um engasgo assim na garganta, cara, que eu tô até agora. Eu ia até fazer uma gravação de drone, porque a imagem aérea ali do cemitério deve ser bem legal. Cara, nem consegui, só pra vocês terem ideia. Ainda bem que esse foi o último ponto, né, que eu deixei pra visitar aqui da cidade, senão ia degringolar todo o restante. E agradecer a todo mundo que ficou comigo aqui até o final. Agradeço muito a parceria. Dá uma olhada se vocês estão inscritos aqui no canal. Eu não posto muito vídeo não. Eu posto um vídeo fixo por semana, toda terça-feira, e de vez em quando alguns vídeos às terças-feiras aqui às quintas-feiras aqui no canal, tá? Então eu não vou ficar enchendo o saco de vocês aí com um monte de notificação. Beleza, galera? Se inscreve aí, curta, comenta, compartilha, que a gente se vê na próxima viagem. Fechou? Grande abraço pra todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.